Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Está oficialmente aberta a temporada de especulações no Vasco. Já falei aqui sobre o Guilherme, atacante do Santos, sobre o Zanocelo, ex-Santos, inclusive, ex-Fortaleza. Já falei sobre o Matheus Pereira, ex-base do Corinthians. E hoje eu vou falar sobre o Lucas Barbosa, atacante do Juventude, que foi especulado no Vasco essa semana. Aliás, mais do que especulado. Fiz contato com algumas pessoas lá do Vasco e confirmaram para mim o interesse real do Vasco no jogador. E se tem jogador sendo especulado, sendo buscado pelo Vasco, tem análise aqui no canal. Se era isso que você queria, então já chega deixando o like nesse vídeo e se inscreve no canal, caso você esteja aí vacilando, seja vascaíno e ainda não está inscrito por aqui. Aproveita também, vai lá na Betfair, patrocinadora do Vasco e patrocinadora aqui do canal também, e se registra por lá, o link está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que sempre que tem pré-jogo aqui no canal, tem dica de aposta também para vocês, mais um motivo para você se inscrever no canal e se inscrever lá na Betfair. Lembrando sempre, só para maiores de idade e aposte sempre com responsabilidade. Bom, vamos lá falar um pouquinho do Lucas Barbosa para conhecer principalmente como joga um pouquinho o Lucas Barbosa. Para quem não conhece, o Lucas é um atacante de 23 anos de idade, 1,94 m, canhoto. Apesar desse perfil de grandalhão, ele na verdade joga pelo lado direito. Joga mais aberto como um ponta direita. Jogador que foi revelado na base do Santos, foi um dos artilheiros, um dos principais artilheiros da Copinha em 2022. Copinha que teve o Figueiredo, inclusive, como artilheiro da competição. Figueiredo, que hoje está emprestado ao Curitiba, deve retornar ao Vasco, mas não deve ser utilizado para 2025. Naquela Copinha, o Santos foi finalista, ele chegou até a decisão e acabou perdendo para o Palmeiras de Endrick. Endrick que marcou 6 gols naquela Copinha, mesmo número de gols de Lucas Barbosa. Naquela temporada, ele ganhou sua primeira oportunidade como titular ou como profissional do Santos e até fez uma boa temporada. Jogou mais ou menos 1.300 minutos só, fez 4 gols e deu 4 assistências, ou seja, 8 participações em gols em apenas 1.300 minutos em campo. Em 2023 já foi menos utilizado pelo Santos, foi emprestado ao Curitiba, também atuou muito pouco. Mas em 2024 vem fazendo a sua melhor temporada da carreira e vem sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro. O Lucas Barbosa é o quarto ponta com mais gols nesse Brasileirão, são 7 bolas na rede. Na temporada, são 14 gols e 5 assistências. Olhando à primeira vista, é aquele ponta que a gente vem cobrando há muito tempo aqui, né? Aquele ponta que consegue entregar gols. Aquele ponta que entrega mais de 15 participações diretas em gol. Mas aí a gente precisa esmiuçar um pouquinho também as características do Lucas Barbosa. Falei aqui que ele joga aberto do lado direito, mas fisicamente o porte dele é muito mais de centroavante. E é onde ele consegue tirar vantagem na maioria das jogadas. Porque o Lucas Barbosa está longe de ser um pontinha driblador. O Lucas Barbosa não aparece nem entre os 100 principais dribladores, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Também não aparece nem entre os 100 jogadores com mais passes decisivos ou de maior média de passe decisivo nesse Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Lucas Barbosa não é um ponta de construção. Não é aquele ponta que a gente está acostumado a ver, como é o Estevão no Palmeiras, como é o Luiz Henrique no Botafogo, ou como era até o próprio Adson no Vasco, de receber mais aberto, bater para cima do adversário buscando esse 1 contra 1, fazendo uma jogada de linha de fundo ou puxando para dentro e finalizando de média distância. O Lucas Barbosa não é esse tipo de jogador. É muito mais um segundo atacante. É muito mais um definidor de jogada. Se a gente for botar um rótulo, não é um ponta construtor, é um ponta finalizador. É um jogador de dar mais peso de área para entrar junto do centroavante ou até, em alguns momentos, jogar realmente como centroavante, porque tem porte físico para isso, 1,94 m e tem muito poder de definição no jogo aéreo. São 4 gols de cabeça desses 14 marcados na temporada. Das 5 assistências, inclusive, em 2024, 2 também foram de cabeça. Então, muito dos números do Lucas Barbosa estão inflados por essa capacidade que ele tem no jogo aéreo, o que não é algo ruim, obviamente. É um perfil que a gente vê, por exemplo, no Verratti, que não é um jogador de beirada, obviamente, mas é um jogador que se faz valer muito dessa capacidade que ele tem no jogo aéreo.
Então, a utilização do Lucas Barbosa e o que ele pode entregar ao Vasco ou não, caso seja contratado, passa muito pelo que o Vasco quer do seu ponta. Porque se o Vasco quer um ponta construtor, não é o Lucas Barbosa. Se ele quer um ponta definidor, aí sim é o Lucas Barbosa, o cara que pisa na área. Na minha visão, o melhor dos dois mundos, na verdade, é você encontrar um meio termo. Um jogador que é capaz de construir e capaz também de chegar para finalizar. É claro que não precisa ser o artilheiro do campeonato, não precisa ser o maior garçom do campeonato. Esse aí é o Estevão, do Palmeiras. Mas precisa ser um cara talvez um pouco mais equilibrado, porque a média de dribles do Lucas Barbosa é muito baixa. A média de passes decisivos também. Ou seja, é um jogador que depende muito da construção do time. Analisando os 14 gols dele na temporada, como eu fiz, além dos 4 gols de cabeça, a gente vai ver muito gol de rebote, muito gol numa sobra, num bate-rebate dentro da área. Poucos gols realmente numa construção que a gente imagina num ponta, de fazendo essa diagonal, de sair da direita e vir um pouquinho mais por dentro. Aparece muito mais como realmente um jogador de área. Então, essa percepção inicial que se tem de um ponta que marca gols, quando a gente vai olhar para o campo, a gente vai ver que esses gols, na verdade, não saíram em jogadas de ponta. Ele até faz um golaço contra o Vasco no chute de fora da área e ontem mesmo fez um belo gol contra o Atlético Mineiro da entrada da área. Mas foram os 2 únicos gols do Lucas Barbosa nessa maneira. Todos os outros saem quase todos dentro da pequena área, ou muito próximo ali da zona da marca do pênalti, por exemplo. Então é um jogador que tem uma característica diferente para jogar pela beirada. O Juventude tem o Nenê, por exemplo, muitas vezes ou como titular ou no banco. Tem o Jean Carlos, que são jogadores que batem muito bem na bola. São jogadores que cruzam muito bem. O João Lucas, lateral direito, a mesma coisa. Então são jogadores que conseguem abastecer esse jogador mais alto para um jogo físico. Minha grande questão aqui, não tenho dúvidas que o Lucas Barbosa seria útil ao Vasco. O ponto aqui talvez seja que ele está em alta. O Lucas Barbosa talvez esteja valorizado demais pela boa temporada que faz, pelo bom Campeonato Brasileiro que faz. Mas não sei se sustenta dependendo do modelo de jogo. Ou se vale o investimento dependendo de quanto for pedido. Porque não é esse ponta que, além de construtor, pisa na área. Não, ele acaba trocando um por outro. Então, o Vasco, muitas vezes a gente criticou aqui de ter um ponta que dribla, que busca o passe, mas que não tem, muitas vezes, capacidade de finalização. Nesse caso, é o inverso. É um jogador que tem capacidade de finalização, mas não tem nenhuma capacidade de construção, ou tem muito pouca, para o que se espera da função. Então, o Vasco fica, mais uma vez, nos extremos, caso vá atrás realmente do Lucas Barbosa. Seria útil? É óbvio que seria útil. Tem características que os outros pontas do Vasco não têm. A gente falou muito sobre isso aqui, como o David, inclusive, era o único com esse perfil. O Ryan talvez também seja, mas é muito jovem, está amadurecendo ainda, então erra muito ainda. Então você tem o David e o Ryan. O David machucado, o Ryan muito novo e com a possibilidade de venda. Caso você pense numa venda para a contratação do Lucas Barbosa, que pertence ao Santos e não ao Juventude, ok, desde que o valor seja compatível com o que o Lucas Barbosa apresentou, não só de números, mas de futebol principalmente. Não é um ponta driblador, não é um ponta do último passe, construtor, que vai dar aquela bola em diagonal para o centroavante. Então, a gente olha muito para o Vasco, que depende do Verratti, e depende que alguém construa para o Verratti. O Lucas Barbosa não é esse jogador, é mais um que vai depender de alguém construir para ele. Como eu disse aqui, é um jogador útil, tem um perfil muito útil, mas talvez esteja valorizado demais nesse momento por números que talvez não sejam tão dentro da realidade de um ponta que a gente está acostumado. Sejam números que, se a gente for comparar com centroavante, a gente vai ver que já não são números tão significativos assim. Então, acho um jogador que ainda é uma aposta. Não vejo ele como uma realidade para essa função. Então, é um jogador que pode ser útil, sim, mas depende muito de quanto isso vai custar aos cofres do Vasco. Bom, galera, essa foi a minha análise do Lucas Barbosa. Espero que você tenha gostado. Concordando ou não, espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui para vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.